Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Esporte aqui no Balanço Geral. Nesta segunda-feira, ótima semana para todo mundo. E a semana começa positiva para a Chapecoense, que venceu o Criciúma e assumiu a vice-liderança do Campeonato Catarinense. 1-0 o placar mínimo, mas o Verdão volta para a segunda colocação. No primeiro tempo, o Criciúma teve mais volume de jogo e pressionou a Chapecoense. Porém, foi a Chape que chegou primeiro, com o Lourenço de cabeça, mas jogou para fora. Do lado do Criciúma, Sandro teve a primeira grande chance, bateu de perna esquerda e o goleiro João Ricardo defendeu. Depois ainda teve confusão envolvendo o lateral direito da Chapecoense, Eduardo, que ficou só no empurra-empurra e com cartões amarelos. Depois, Everaldo criou boa oportunidade para o Verdão, bateu de perna esquerda e Luiz defendeu. Lourenço também criou boa chance para a Chape, mas bateu torto para fora. Já no segundo tempo, com a entrada do volante Augusto, o meia Renato e do atacante Perotti, a Chape encontrou espaços pelo lado direito. Mas foi o Criciúma quem criou a primeira grande chance. Depois de falha do sistema defensivo, o Tigre quase abriu o placar, mas a zaga do Verdão tirou. Teve mais chute de fora da área do time da casa e a bola saiu à esquerda de João Ricardo. Mas aos 34 minutos, num contra-ataque, a Chape foi quem chegou primeiro ao gol, com o camisa 20 Augusto, pegando o rebote do goleiro Luiz. Em jogada aqui, Perotti concluiu pela esquerda. Augusto, esperto, aproveitou e mandou para o fundo da rede. Chape, 1-0. Abusado, Augusto ainda tentou surpreender o goleiro Luiz por cobertura, mas jogou para fora. E Everaldo ainda teve chance de ampliar, chutou forte, mas Luiz defendeu. Placar final, Chapecoense 1, Criciúma 0, com vaias no Heriberto Rilse para o Criciúma. Dessa vez as vaias não foram para a Chapecoense, né, Sérgio Balabanotti? Que bom, né? Como é que tá, amigo? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilinho. Feliz da vida, tranquilinho com a Feliz da vitória da vida, Chape? Com certeza. Importante é sempre a vitória, sempre o resultado. Foi um grande jogo? Não, não foi. Foi uma grande atuação, aquela de encantar, de encher os olhos? Ainda não. Mas venceu. E quebrou um tabu de 19 anos sem ganhar dentro do Heriberto Rilse. Chapecoense ganhou fora de casa do Criciúma em 2011, né, seu Isaías Gambato? 2011, mas foi lá em Tubarão. Bela vitória naquela ocasião. Mas aí dentro do Heriberto Rilse, a última vitória foi em abril do ano de 2000 pelo placar de 2-1. 19 anos depois, ou quase, a Chapecoense voltou a vencer. Primeiro tempo foi mais equilibrado, sem muitas oportunidades. O Criciúma até começou um pouquinho melhor. Mas tem um time muito limitado. O torcedor lá está insatisfeito, está brabo, xingou os jogadores, diretoria principalmente. Então, o primeiro tempo morno, sem muita emoção, mas o Claudinei Oliveira ontem tem seus méritos na vitória. Porque se o primeiro tempo, e foi nivelado, mais equilibrado por baixo, com o Criciúma chegando talvez com mais perigo, aí o Claudinei Oliveira, e a maioria dos treinadores fazem isso, né? Tentam resolver na base da conversa. Se não dá na base da conversa, aí troca. E foi o que ele fez. E não é comum. O Claudinei Oliveira trocou 2 com 15 minutos de jogo no segundo tempo, e entrou muito bem o Augusto, que fez o gol que acabou dando a vitória, o Renato também, e o Perotti. Mais uma vez o Perotti entrou muito bem quando substituiu o Lourenço. Então, pelas alterações, aí a Chapecoense tomou conta do jogo. A gente está vendo ali o gol do Augusto, depois teve aquela bola por cobertura. Foi meio fominha o senhor, né, seu Augusto? Podia ter tocado, tanto para um lado quanto para o outro, mas tentou por cobertura e acabou desperdiçando um grande contra-ataque até para fazer uma vitória com mais tranquilidade. Então, resumindo a ópera, vitória boa, vitória importante. Criciúma não tem um bom time, vive um momento de dificuldades, time muito limitado, não é à altura da tradição do Criciúma. A Chapecoense não tem nada a ver com isso. Foi lá, não jogou uma grande partida, não fez uma grande atuação, mas foi competente no segundo tempo, foi melhor no segundo tempo, e foi no segundo tempo, com as alterações do Claudinei Oliveira, que chegou à vitória, até com certa tranquilidade, porque no segundo tempo o time do Criciúma simplesmente morreu. Então, mais 3 pontos importantes somados fora de casa. Nós vamos ver a tabela de classificação aí na frente. A Chapecoense está coladinha no líder e consolidada no G4. Então, vamos em frente. Uma semana tranquila agora, porque o meio de semana não tem jogo, só domingo que vem contra o Joinville aqui. Agora, se destacar ontem, para finalizar a atuação do Iago na zaga, foi muito bem, esse zagueiro jovem, zagueiro da base. O Tarles, mais uma vez, teve uma boa atuação. O Augusto entrou muito bem e o Perotti também. O time como um todo, no segundo tempo, produziu bem, e isso que é importante, ir evoluindo. Valorizar a vitória, sim, na medida certa, sem exageros, porque o caminho a ser percorrido é muito longo. Se é para a Chapecoense, imagine para o Criciúma, que confirmou hoje pela manhã João Carlos Maringá.
Velho Maringá de Guerra é o novo diretor de futebol do Criciúma, é ele que vai ter a responsabilidade de dar uma melhorada nesse time, que, aliás, daqui uns dias se encontra com a Chapecoense na Copa do Brasil. E por aquilo que nós vimos ontem, a grande possibilidade é da Chapecoense seguir em frente na Copa do Brasil, mas muito respeito ao Tigre, que sempre foi um adversário tradicional, só que nesse momento se enterra em campo aberto com esse time. Vamos em frente. Não, o Criciúma não anunciou técnico ainda, né? Ainda não tem técnico não, eles estão querendo me contratar eu. Você? Me contratar eu. Totifa. Você, não Serginho? me Totifa. Com o Maringá lá de diretor de futebol é porque ele sempre falou que eu entendo de futebol. Então daqui a pouco ele me contrata eu para treinador. O mundo é feito de pior contratos. do que tá, do jeito que jogaram ontem, não fica. É, mas então, o Serginho tem bastante futebol, vai montar um bom time aí, hein? Só que aí tem que falar com o meu staff, com o meu empresário, com o meu procurador, com meus advogados, com a dona Iracema, principalmente. Acho que ela não vai autorizar, então pula daí, encerrou o assunto aí, segue o baile e terminou o sonho. Acabou o assunto. Bom, a Chapecoense se representa hoje, ou amanhã, né? Hoje é folga, 2 horas da tarde tem entrevista coletiva com o Thiago Santos, novo reforço da Chapecoense que vem no Flamengo. Estava no futebol da Índia, retornou para o Flamengo agora, um cara muito jovem ainda no Verdão. E hoje é o dia de folga, então, para todo mundo, volta ao trabalho amanhã, né? Os meninos merecem, né? Ontem se esforçaram, campo pesado, mas conseguiram o resultado, isso que interessa. Então, aos poucos, vão retornando os lesionados. Por exemplo, o Augusto retornou de lesão, retornou muito bem, está pedindo passagem no time titular. Né? Então tem aí outros jogadores que estão se recuperando de lesão. Tem o Thiago Santos que vai ser apresentado hoje, daí tem esse Marcos Vinícius. Eu nem sabia, o Marcos Vinícius foi trocado pelo Sassá. Sabe? O Marcos Vinícius estava no Cruzeiro, foi pro Botafogo e o Sassá foi pro Cruzeiro. Olha só que troca interessante, então, porque o Botafogo sempre acreditou no futebol desse rapaz. Pode ser um bom reforço. E depois ainda tem para entrar o Rildo, que já está treinando, e o Gum, que já está por aí também. Então, a tendência é de melhora e a diretoria já definiu. Precisa para o Campeonato Brasileiro da Série A, mas daí é lá para frente. Um lateral direito, concordo. Um primeiro volante, concordo. Um meio atacante, concordo. E um centroavante de área para substituir o Wellington Paulista. Eu acho que a diretoria está no rumo certo. Vamos aos outros jogos, então, no Campeonato Estadual. Algumas surpresas, inclusive, nessa rodada. E a gente vê agora como é que foram essas partidas que começaram, inclusive, na sexta-feira. Na sexta-feira, no norte do estado, Joinville e Metropolitano não saíram do empate. Jogando em casa, o Jeque foi superior na partida e saiu na frente. Após cruzamento da esquerda, Natan Cachorrão pegou de primeira e colocou no canto direito de Fabian Volpe. Já no segundo tempo, Matheus Arense aproveitou a falha do sistema defensivo do Joinville e tocou no fundo das redes do goleiro Jefferson para empatar o jogo. Placar final, 1 Joinville, 1 Metropolitano. No sábado, o líder figueirense venceu em casa o Brusque. O primeiro gol foi aos 9 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Alípio mandou para o fundo da rede. 20 minutos depois, o Figueira ampliou. Após cruzamento da direita, a bola foi ajeitada para Júlio Rusch mandar de cabeça para o fundo do gol. Placar final no Orlando Scarpelli. Figueirense 2, Brusque 0. Em Itajaí, apesar da pressão do Marinheiro, com bola na trave e boas defesas do goleiro adversário, Marcílio Dias e Tubarão não saíram do empate sem gols. E o Avaí terminou a rodada perdendo fora de casa para o Hercílio Luz. O único gol da partida foi marcado por Cairon. O atacante do Hercílio Luz recebeu dentro da área, tirou 2 zagueiros do Avaí e colocou com estilo no ângulo do goleiro Lucas Frigeri. O Avaí tentou pressionar, com bola na trave e tudo mais, mas não conseguiu empate. Placar final no Aníbal Costa. Hercílio Luz 1, Avaí 0. Não tá fácil para ninguém, né? O Avaí sofreu contra o Hercílio Luz. Com o término da 12ª rodada do Campeonato Catarinense, o Figueirense voltou para a liderança da competição. A Chapecoense assumiu a vice-liderança. A gente vai conferir agora, então, a tabela de classificação aqui na tela do Balanço Geral. O Figueirense é líder com 26 pontos. A Chapecoense voltou à vice-liderança com 24 pontos. Após a derrota, o Avaí é o terceiro com 23. O Marcílio Dias segue em quarto com 20 pontos. O Brusque é o quinto com 16 pontos. O sexto colocado é o Criciúma com 14 pontos. O Joinville está em sétimo com 13. O oitavo colocado é o Hercílio Luz com 10 pontos. O nono colocado é o Tubarão com 7 pontos. E também com 7 pontos, o Metropolitano segue como lanterna da competição. Surpresas ou não, né, Serginho? Não, o Avaí perdeu para o Hercílio Luz. O interessante é que domingo a Chapecoense joga contra o Joinville aqui em Chapecó e lá na capital vai ter clássico, lá na ressacada, Avaí e Figueirense.
Então, daqui a pouco, a Chapecoense ganhando, fazendo o dever de casa contra o Joinville, daqui a pouco, numa combinação de resultados, pode até, quem sabe, assumir a liderança do Campeonato Catarinense, né? É isso aí. Lá no Rio Grande do Sul, nós não temos as imagens aí, mas 2 vitórias absolutamente tranquilas da dupla Grenal. O Grêmio, no sábado, dando um show com o seu time misto, time de reservas, time de piazada, venceu 3-0 a equipe do São José. Que bela atuação. O Renato Gaúcho, além de treinar a equipe, tem que conter a empolgação do elenco, da imprensa do Rio Grande do Sul e da imprensa nacional, que está enchendo muito a bola do Grêmio. Agora está jogando muito futebol, ganhou ao natural, bela atuação, 3-0 sobre o São José. E ontem o Inter também fez o dever de casa diante do Aimoré. Ganhou pelo placar de 2-0, com direito à grande atuação do Rafael Sobis. O cara joga muito. Sarafiori também voltando a marcar. Então, Grêmio Internacional fazendo o dever de casa no final de semana no Campeonato Gaúcho. E meio de semana é de Libertadores da América. O Grêmio já amanhã contra o Libertad do Paraguai, lá na Arena. Precisa vencer porque empatou o primeiro jogo. E o Internacional na quarta-feira contra o Aliança Lima do Peru. Já vem de uma boa vitória fora de casa e tem tudo para manter o 100% aí, para começar bem o Colorado Gaúcho também na Libertadores da América. Fechou? Tem abraços aí, Badal? Mas eu vou mandar um abraço para o meu povo lá do bairro Santa Maria. Ontem estivemos lá num grande costelão. Ah, tu teve no costelão? Ali a gente está em casa, né? Porque nós somos, na verdade, do Santa Maria, né? Olha, então, Santa Maria. Pessoal, é impressionante como todos assistem o Balanço Geral. Mandar um grande abraço para o Eduardo. Obrigado. Para toda a equipe. Então, um abraço para o pessoal que esteve lá no costelão do bairro Santa Maria. Toda a comunidade. Foi realmente uma bonita festa. E o povo está pedindo para o Juninho se deitar no chão. Não, Macarena. Eu não consigo mais levantar. Não, que nem fez o Eduardo antes. Aqui tem preparo físico. O velhinho fez, o Piazinho tem que fazer também, rapaz. Preparo físico, cara. Tá bem pra frente. Eu não consigo, que feio. Eu, pra sentar numa cadeira, na cama, já não tá fácil, imagina no chão. Tá difícil, então vai treinando, vai se preparando psicologicamente para em breve repetir o gesto. Mas o homem quase deitou aqui no chão, cara. Se eu fizer isso aí, eu não levo até o final do programa. Viu, Piazada? Mandar um abraço, pessoal, mandar um abraço pra vocês também, quem esteve ontem, né, falando de Costelão. Certo. Lá no Costelão, no Recanto Nativo, Costelão lá do Grupo Integração Gaudéria, do compadre Jaime Denez lá, que é o nosso patrão. E o pessoal disse, não perdemos um dia o Balanço Geral. Conversei com o Neguinho, conversei com o seu Neri, conversei com o compadre o Mário do táxi. O Mário, turma dele, inclusive né? Mandou imagens, que nem diria. Muito Gelson Galhoto, imagens do Integração Gaudéria, da festa. Seu Valdir, que mora aqui perto da Rede TV, sempre pixadinho. Teve a aposta do Rosberg Biazus com o Paulo, de uma caixa de cerveja para ver quem fica com o título do Campeonato Gaúcho. Foi grande a movimentação. E apoio de compadre... Esqueci o nome dele. Tem um motorista lá, que você disse que você gosta quando vocês antigamente vocês viajavam, o gaiteiro lá, Rapaz do céu. Léo Bernardi. Ô, Léo Bernardi, homem, claro. Eu digo ele, o Bernardinho, esqueci o primeiro nome. O Léo Bernardi, claro. O Léo Bernardi fez uma participação de primeira. Grande gaiteiro, a festa foi boa, então. E pra quem a gente não falou o nome, desculpe, não consegui gravar o nome de todo mundo. Né, e eu quero mandar um abraço pro Rildo, que não é o Rildo da Chapecoense, tá chegando aí, o Rildo e família lá no Grande EFAP, estão acompanhando sempre a gente aqui assistindo também. Feito o break, então. O que foi? Vamos Cabelo branco? Ô, Ninja, mostra aqui. Ah, não, mas daí tá acabar com a minha mãe. Quem é mais fácil de mostrar? Quem que é? Tá branqueando? Mostra aqui. Vira essa cabeça aqui, rapaz. Mostra aqui. Branqueando, cara. E a barba também? Começou faz 60 dias. Mas também, como é que não vai ser, né, convivendo? Tá, já me xingaram. Valeu. Um abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Olha, minha gente, daqui a pouco tem mais Balanço Geral. Vamos falar